Subiu para 43 o número de municípios em situação de emergência por causa das chuvas em Santa Catarina, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil. No total, 69 municípios registraram prejuízos. Mais de 210 mil pessoas foram afetadas no estado. Segundo o órgão, 7.201 pessoas estão desalojadas e 954 estão desabrigadas. Cerca de 1.400 cestas básicas foram encaminhadas nesta quarta-feira a 12 municípios afetados pelas chuvas em Santa Catarina. Além disso, a Defesa Civil encaminhou aos municípios colchões, água potável, cobertores, roupas, kits de higiene pessoal e material de limpeza para atender as vítimas das chuvas. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, amigos, de volta para falar de esportes. Depois de uma quarta-feira com muita bola rolando e que vamos destacar daqui a pouco, hoje é dia de mais jogos importantes pelo Brasil. O Palmeiras tem outra chance de abrir vantagem no confronto mata-mata da Copa do Brasil, jogando em casa contra o Atlético Goianiense. O jogo será no Palestra Itália. A tática será a mesma de 2 semanas atrás, contra o Atlético Paranaense, vencer sem tomar gols. A partida começa às 7h30 da noite. No outro jogo, o Fluminense enfrenta o Grêmio, às 9h30 no Maracanã. E o técnico Muricy Ramalho já escalou o time para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador que assumiu o cargo nesta semana decidiu manter o esquema usado pelo antecessor Cuca. Assim, o time continua jogando no 3-5-2, com Gum, Cássio e Digão na defesa. Os desfalques são o meia Conca e o zagueiro Cássio. Suspensos, já o atacante Alain se recupera de apendicite. E falando em Copa do Brasil, a quarta-feira foi movimentada com jogos emocionantes, como ontem no Mineirão, onde o Atlético Mineiro venceu o Santos por 3-2. E agora, o Santos tem que vencer a próxima partida, marcada para quarta-feira na Vila Belmiro, para conseguir a classificação para a semifinal. O destaque da partida foi o atacante Diego Tardelli, do Atlético, que marcou os 3 gols. Robinho e do Dracena marcaram para o Santos. Neymar não jogou, mas deve voltar na partida final do Paulistão, domingo contra o Santo André, no Pacaembu. No outro jogo, o Vitória venceu o Vasco por 2-0 no Barradão e agora pode até perder por um gol na próxima partida, que será marcada ou está marcada para o Rio de Janeiro. Agora o assunto é Libertadores. Mesmo com o jogador a menos desde os 20 minutos do segundo tempo, Richarlison foi expulso, o São Paulo conseguiu empatar com o Universitário por 0-0 ontem no Estádio Monumental em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com o empate, a equipe paulista precisa de uma vitória simples na próxima partida, marcada para terça-feira, dia 4 de maio, às 7h30 no Morumbi, para assim se classificar às quartas de final da competição. Um empate com gols classifica o time peruano. Agora, o jogo mais esperado aconteceu ontem no Maracanã, com muita chuva e que terminou com vitória do Flamengo por 1-0, gol anotado de pênalti pelo centroavante Adriano, que não comemorou com a torcida. A relação estava meio estremecida. Vale salientar que Michael foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo. E mesmo com 10, o Flamengo conseguiu vencer a partida. Agora, o Mengão joga por um empate, na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Já o Corinthians tem que vencer por 2 gols de vantagem para conseguir a vaga. Caso o Corinthians vença por 1-0, a classificação será decidida através das cobranças de pênaltis. Ainda ontem, o Banfield da Argentina venceu o Internacional por 3-1. O destaque do futebol internacional foi o confronto realizado no Camp Nou, onde a Inter de Milão provou que Messi é terráqueo e que o Barcelona não é imbatível. Com obediência tática impressionante e um jogador a menos, prevaleceu a força da equipe dos brasileiros Júlio César, Lúcio e Michael, base da defesa de Dunga para o próximo Mundial. Mesmo com a derrota por 1-0, o time vai decidir a Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A partida está marcada para o próximo dia 22 de maio. Falamos de esportes para o RBC Notícias.
Os motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas terão de redobrar a atenção para evitar multas aplicadas com base na fiscalização por radares. Isso porque as estradas de São Paulo deverão ganhar 345 novos radares nos próximos meses. Cerca de 177 dos novos radares já estão sendo implantados, todos em vias sob concessão. Outros 168 equipamentos exclusivos para as rodovias administradas pelo Estado estão em licitação. Atualmente, as estradas de São Paulo já possuem 227 equipamentos. Levantamento do DR aponta que quase 10 milhões de multas foram aplicadas por meio de radares nos últimos 3 anos. A Guarda Costeira Americana detectou novo vazamento de petróleo na plataforma que explodiu e afundou há uma semana. Pelo menos 5 mil barris de petróleo estão vazando diariamente no Golfo do México, um volume 5 vezes superior ao estimado previamente, de acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Autoridades já admitem que este pode ser o pior vazamento de óleo na história dos Estados Unidos. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite de hoje, podemos ver nuvens carregadas na região norte e em áreas da região nordeste do Brasil, como no Maranhão e Ceará. Estas nuvens estão sendo favorecidas pela zona de convergência intertropical. Entre o sudeste da Bahia e o leste de São Paulo, observam-se nebulosidade baixa causada pelos ventos úmidos vindos do mar. Já no Paraná e sul de São Paulo, os ventos em níveis mais elevados da atmosfera causam as nuvens observadas. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. Hoje o dia será nublado com pancadas de chuva na faixa norte do país, incluindo grande parte da região norte e no norte do nordeste, onde choverá forte localmente. No sul e centro-leste da região sudeste e no centro-norte da região sul, máximos de ventos em altitude e perturbações que deslocam-se de oeste em torno de 5 km de altura causarão muitas nuvens e pancadas de chuva entre essas regiões. Em Santa Catarina, poderá ocorrer pancadas localizadas de chuva. O sol predominará em grande parte de Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, interior nordestino, noroeste de Minas Gerais, norte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas do Brasil, ocorrerão pancadas isoladas de chuva. No Rio Grande do Sul, o dia será de sol entre poucas nuvens e a temperatura máxima estará em gradativa elevação no sul do país. Termina aqui mais uma Revista Notícias. Amanhã estaremos de volta. Até lá!